Então, hoje nós vamos estar iniciando uma aula de correção das atividades. Nós vamos estar corrigindo as tarefas sobre a Revolução Industrial, que está nas páginas 211, 212, 213, 216, 217. A prof falou tudo errado, tá? Deleta tudo que a prof pegou, tinha anotado no papelzinho, mas eu li o papelzinho errado, cadê outra turma? Vamos lá de novo. Então, a gente agora, nós vamos retomando, nós vamos estar fazendo a correção das atividades sobre a Revolução Industrial nas páginas 311, 312, 316, 317, 318 e 319. Então, são essas as páginas das tarefas de vocês. Então, agora a gente vai... A prof vai estar usando a plataforma, do nosso livro digital. Se tiver algum... A prof é a primeira vez que está usando, hoje é o primeiro dia, estou aprendendo ainda, mas eu creio que vai dar tudo certo. Então, nós vamos estar iniciando na página 311, que fala questão atividade número 1. Explique como era o processo produtivo antes da Revolução Industrial. Então, assim, no período medieval, a produção ocorria pelo sistema artesanal, né? Ou seja, era manual. As pessoas, elas trabalhavam, não tinha as máquinas, né? Então era um produto mais artesanal, né? E eles conheciam toda a etapa do produto, né? Lá da origem, do início até, né, o seu final. E com o crescimento do comércio, mais ou menos aí no século XVI, a produção se expandiu, né? Então, eles precisaram dividir as tarefas entre os trabalhadores. Então, assim, eles não mais conheciam toda a etapa do produto, mas cada um fazia uma parte, né? Então, nessa época, os burgueses mercantis passaram também a estabelecer relação comerciais com os artesãos das manufaturas e encomendando e fornecendo matéria-prima. Então, essa é a explicação. Número 2. Complete o texto a seguir com as palavras do quadro abaixo. A vapor, século XVIII e processo produtivo. Algumas transformações que caracterizaram a Revolução Industrial foram as diferentes tecnologias inseridas no processo produtivo. Em meados do século XVIII, entre as máquinas a vapor. Questão número 3. Os meios de transportes também passaram por transformações durante a Revolução Industrial. Como isso ocorreu? Então, passaram por transformações? Sim. Né? Então, as máquinas a vapor, elas movidas a carvão, foram introduzidas nas locomotivas e os navios. Também a extração de ferro também possibilitou o aumento da extensão da rede ferroviária inglesa. Além disso, diversas estruturas tiveram de ser construídas nas cidades como estações de portos. Então, eles precisaram fazer várias reformas, né? Mas a Inglaterra, ela tinha, né, como matéria-prima o carvão e o ferro, ela era produtora. Então, para ela ficou, né, facilitou. Na página anterior, está falando sobre por que a Inglaterra saiu na frente. Então, são desses motivos, né? Então, o aspecto político, o aspecto social, o aspecto econômico e o aspecto natural, que é isso que o prof acabou de falar. Questão número 4. Assinale a única alternativa correta em relação às características da Revolução Industrial. O que ocorreu no século XVIII. Então, assim, vocês desculpam, a prof tá com um pouquinho de dor de ouvido. Então,
Mas assim, bora lá. Então, assim, com a Revolução Industrial, houve a implantação da força humana na produção, que antes ocorria apenas com o uso de máquinas. Ao contrário, né? Então, eram as pessoas e foi implantada a máquina. Então, está incorreto. Vamos lá. Não sei o que houve, mas bora lá arrumar de novo. 311. Não sei o que aconteceu. Um zoom aqui, vou até diminuir um pouquinho. E peraí que a prof já volta lá. Então, aqui, questão número 4. A Revolução Industrial fez com que a produção ocorresse em grandes fábricas, nas quais havia a divisão do trabalho entre os operários. Certa, né? A Revolução Industrial ocorreu primeiro na França e depois se espalhou pelos países europeus. Não, ela ocorreu primeiro na Inglaterra, depois ela foi para os países europeus. Então, a letra D. O forte absolutismo que vigorava na Inglaterra favoreceu a Revolução Industrial? Não, só depois, né, que foi julgado e depois foi que começou a desenvolver. Com a Revolução Industrial, os artesãos passaram a conhecer todas as etapas da produção das mercadorias? Não. Lembra que a gente, né, eles começaram, antes eles sabiam o final do produto, né? Depois, eles conheciam só uma etapa. Na questão número 5, deixa eu achar aqui para vocês. Então, assim, na questão número 5, tem um texto, né, ali, e diz assim: a Inglaterra foi a pioneira no processo da Revolução Industrial. Isso ocorreu por causa de diversos fatores e condições existentes na região, que favoreceram as mudanças no processo produtivo. Leia o texto a seguir, escrito pelo escritor, e responda a questão. Então, aqui está o texto, né? Vocês lá já leram. De acordo com o autor, qual foi a condição política que levou a Inglaterra a iniciar a Revolução Industrial? Então, no livro de vocês, na página 310, fala sobre o aspecto político, né? Então, assim, com as revoluções inglesas do século XVII, a burguesia passou a ter mais autonomia política na Inglaterra, por meio de fortes atuações do parlamento no governo. Esse contexto político favoreceu os interesses da burguesia, principalmente por causa da aprovação de medidas que garantiam o incentivo fiscal e investimentos no âmbito produtivo. Então, assim, a Inglaterra ela estava saindo de um regime absolutista, né? E isso tudo permitiu que o governo, né, apoiasse os incentivos de lucros privados, né? Então, isso foi a questão. O autor tentou, né? Então, colocou. Na B, sobre qual evento político o autor está falando nesse trecho? Desde que os primeiros reis tinham sido formalmente julgados e executados pelo povo. O autor está se referindo às revoluções inglesas, que derrubaram um regime absolutista na Inglaterra e ampliaram um regime de caráter liberal. A letra C, como a política agrária inglesa se relacionou com a Revolução Industrial? Os operários das terras desenvolveram uma produção voltada ao mercado, que dava suporte à política da industrialização. Letra D. Além dos fatores citados no texto, que outras condições permitiram que os ingleses iniciassem a Revolução Industrial? Então, assim, eles tinham como matéria-prima o ferro, o carvão, né? Então, assim, isso favoreceu, né, um dos motivos, né? Além disso, foi o processo de cercamento, que aqui no livro de vocês fala no aspecto social. Fala assim: com o desenvolvimento do pensamento liberal, as terras comunais na Inglaterra foram cercadas
para o estabelecimento das propriedades privadas. Assim, muitos camponeses que dependiam dos recursos dessas terras para sobreviver tiveram de migrar para as cidades, construindo uma grande massa de trabalhadores para a indústria. Então, assim, esse foi um dos motivos. Como eu falei, teve um motivo, o aspecto político, o aspecto, né, social, o aspecto econômico, também o aspecto natural deles estarem bem localizados. Tudo isso contribuiu. Agora, a gente vai para a questão número, na página 17, 316. Página 316. Então, assim, na página 316 do livro de vocês, a questão número 1 fala assim: leia as frases a seguir e explique com suas palavras o que ela quer dizer. Então, esse é um texto que vocês vão explicar com as palavras de vocês, né? Com a ampliação do capitalismo industrial, o sistema econômico passou a ser dividido entre os proprietários de meios de produção capitalista burgueses e os trabalhadores que vendiam a força de trabalho, os operários. Então, quais eram essas duas classes? Eram os burgueses, né, que eram os proprietários das terras, né, e os grandes indústrias, e do outro lado estava quem? Os operários, que eram os trabalhadores. Então, foram essas duas classes que surgiram. Na questão número 2, observe a imagem a seguir e responda as questões. Descreva a imagem ao lado. Então, assim, o que vocês veem nessa imagem aqui? Né? Uma fábrica, onde tinha adultos, né, e crianças trabalhando, mulheres, né, estavam... Isso é o que a gente pode observar da imagem, né? A letra B. Que elemento da imagem mostra uma prática proibida atualmente nas relações de trabalho no Brasil? Então, o que vocês podem observar? Crianças. Crianças podem trabalhar hoje? Não, né? Então, assim, aqui está uma prática que é proibida hoje no Brasil. A letra C. Reflita sobre a situação representada na imagem e, em sua opinião, que consequência o trabalho infantil pode gerar no desenvolvimento das crianças? Então, assim, essa é uma resposta pessoal, né, de vocês. O que vocês acham, o que vocês pensam, mas, assim, a gente pode uma criança trabalhar? Como é que vai o desempenho dela escolar? Como é que vai ficar? Vai estar cansada? Então, vocês podem, né, abordar por isso aí. E na questão da página 317, né, uma questão 3, leia a seguir um relato publicado no período de 30 de setembro de 1818, depois responda as questões. Então, aqui tem um relato, né? E, segundo o relato, qual era o horário de trabalho de um operário? Marque um X nas alternativas corretas. Então, das 5 horas da manhã até as 8 ou 9 horas da noite. Na questão B, como eram as condições dos operários nos ambientes de trabalho? Então, aqui no texto de vocês, né, tem o texto de vocês, deixa eu pegar aqui, um negocinho. Aqui a questão A, né? Vou tentar aqui, questão A, de 5 da manhã às 9 da noite. E a B, deixa eu ver aqui, eu já marquei aqui para mais rápido. Aqui. Vamos lá.
Então, a comida deles era aqui, né? Sopa. Era um alimento, miserável, né? A porção de comida normalmente sopa, água, aveia, bolo, enfim. E, então, eram fechadas as salas, com muito calor, sem intervalo, exceto de 45 minutos. Então, aqui embaixo fala sobre aqui, ó, era fechadas, né? Então, era fechadas, e o intervalo era de 40 minutos, sem intervalo, tinha apenas 45 minutos durante todo o dia. E na questão, como era a alimentação do trabalhador, aqui encontra no texto, né, que eles eram uma comida miserável, né, normalmente sopa, aveia, enfim. E de acordo com com o relato, os operários tinham atividades de lazer? Explique. Então, no texto aqui, fala que eles não tinham, né, nem tinham uma atividade de lazer. E ainda eles chegavam em casa, às vezes, muito cansados, né, e não conseguiam nem dar atenção, às vezes, nem com aquela companhia da família. Eles estavam exaustos de cansado, imagina, das 5 até, até as 9 da noite, né? Então era muito, muito tempo de trabalho. Então, pessoal, agora na página 318, nós temos a questão número 4. Vamos estar falando sobre a questão número 4. Também fala assim: a Revolução Industrial e as novas tecnologias implantadas por esse processo tiveram grandes impactos nas sociedades e no dia a dia das pessoas. Entre essas consequências estão as ambientais. Sobre esse assunto, leia o texto a seguir e responda as questões. Então, assim, ali está falando sobre as questões ambientais, depois a gente vai estar vendo aqui. Qual fonte de energia é citada no texto como uma das primeiras a ser utilizadas em larga escala pelos seres humanos? Então, no século XVIII, na Inglaterra, foi durante a primeira foi o carvão mineral de origem fóssil. Então, vamos lá no texto de vocês. Olha aqui. Então, de origem fóssil, foi a primeira. A letra C. Letra B, desculpa. Quando essa fonte de energia começou a ser usada em larga escala? Então, foi no século XVIII, na Inglaterra, durante a Revolução Industrial. Aqui. Certo? E quais são os impactos ambientais provocados pela exploração de carvão? Então, assim, a ocupação do solo exigida pela exploração de jazinas interfere na vida da população, nos recursos hídricos. Isso tudo está no texto de vocês. Aqui. Deixa a ocupação. Deixa eu ver onde está a ocupação aqui. Aqui. Então, começa aqui e até embaixo. Então, assim, a ocupação do solo exigida pela exploração das jazidas, por exemplo, interfere na vida da população, nos recursos hídricos, quer dizer, polui as águas, na flora, na fauna, provoca também barulho, poeira, erosão, o transporte também polui, né? Porque imagina, era feito aquelas com carvão, né? Que fugiu agora o nome da... Mas, enfim, então, assim, esses eram os... e também tinham muitos gases, né, emissão de gases tóxicos, né? Então, pessoal, essa foi a correção da atividade de hoje. Na próxima aula, nós estaremos, né, iniciando
Aliás, tem mais uma na página 200, desculpa, a prof já estava na página 319, tem também, né, que a gente vai estar já iniciando depois o próximo capítulo. Né? Na página 319 fala assim, com o início da manufatura, a burguesia passou a ter maior controle sobre o meio de produção. A Revolução Industrial foi resultado de uma série de transformações ocorrida principalmente durante o século XVIII na Inglaterra. Operários são pessoas que vivem, os operários são pessoas que vendem sua força de trabalho em troca de um salário. A máquina a vapor foi uma das importantes inovações tecnológicas ocorridas durante o século XVIII na Inglaterra. A luta operária se organizou para reivindicar melhores condições de trabalho durante a Revolução Industrial. O capitalismo industrial foi o sistema socioeconômico que passou a vigorar após a Revolução Industrial. Então, assim, na próxima aula, nós vamos estar falando sobre que a prof já passou para vocês, né? Já gravou essa aula sobre a Revolução Industrial e eu vou estar fazendo a correção em uma outra aula, porque senão vai ficar muito extenso para vocês, tá bom? Então, um beijão a todos, estou com saudade e até a próxima aula.